Olá, povo de Deus, passando aqui mais uma vez para a gente continuar com o estudo sobre a obediência a Deus. Texto baseado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, onde Jesus declara: se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós vimos a primeira parte que falou sobre o princípio da obediência. Fomos lá no Éden, lá em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 3, meditamos um pouco sobre isso. Depois, na parte 2, falamos sobre a obediência em meio à corrupção. Nós meditamos lá em Gênesis, no capítulo 6, de 13 a 14, o versículo 22. E no último vídeo, que foi a parte 3, nós meditamos sobre a obediência que exige sacrifício. Aí nós falamos sobre Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12 e capítulo 22. E hoje, na quarta parte, nós veremos obediência parcial, é desobediência. Hoje nós vamos meditar lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Aqui, Deus deu uma direção para o profeta Samuel para falar com Saul. E Deus, através do profeta Samuel, mandou esse recado para Saul: que ele fosse até o inimigo, ferisse o rei e destruísse totalmente tudo, não deixasse passar nada. Deus orientou que nem os animais fossem poupados. Deus deu uma ordem tremenda aqui. E aqui a gente vê nessa passagem de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 3, o juízo de Deus. Deus está sempre à frente, Deus conhece todas as coisas, sabe o nosso início, meio e fim. Deus é onisciente, onipotente, e onipresente. Então ele deu essa ordem para Saul através do profeta Samuel: vai lá e faz isso, destrói o inimigo, mata tudo, não deixa sobrar nada. Mas Saul resolveu obedecer pela metade. Ele resolveu fazer aquilo que ele achava que era bom para Deus. Quer dizer, o homem quer saber o melhor para Deus, inverter os papéis. Não Deus sabe o melhor que é para o homem, Deu para entender, Então ele quis fazer do jeito dele, achando que ele estava fazendo o melhor para Deus. Mas Deus já tinha dado uma ordem. E essa ordem de Deus foi o juízo de Deus. Deus sabia o que estava fazendo. Então ele mandou que ele fosse lá e destruísse Amaleque e tudo que estivesse naquela terra, naquela cidade. Mandou destruir tudo. Mas Saul, se você continuar lendo o capítulo, você vai entender que ele achou por bem trazer os animais. Trazer os animais para ofertar a Deus. Agora você vê, se Deus mandou eu destruir algo, Deus mandou destruir isso aqui, que isso aqui para Deus não serve, Deus mandou destruir. Mas eu, achando que estou fazendo o melhor, eu pego isso aqui que Deus mandou destruir e vou oferecer para Deus. Você está entendendo? Não
tem lógica, não tem cabimento, não tem explicação isso. É a pessoa querendo fazer o bem erradamente. Deus é soberano, Deus é o Senhor, não podemos inverter a situação. Eu sou o servo, mas eu vou fazer o melhor para o meu Senhor. O melhor para o meu Senhor é obedecer. Tanto que ainda no mesmo capítulo 15, no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E aí o profeta Samuel questionou a Saul. Porque a primeira coisa que quando o profeta chegou, que a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? E de repente logo o boi se manifestou, deu aquela mugida. E aí Samuel, o que é isso, Saul? E aí Saul explicou, não, eu trouxe, né? Mas ele disse, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então aqui Saul, ele resolveu obedecer pela metade. Não, Deus mandou fazer isso aqui. Não, mas eu vou fazer até aqui. Os animais eu não vou matar, não. Eu vou oferecer para meu Deus. Que desperdício, né? Mas tudo aquilo para Deus era anátema, era maldito. Deus estava trazendo juízo. E, como o profeta falou, obedecer é melhor do que sacrificar. Saul quase obedeceu, mas isso não foi suficiente. Isso trouxe consequências irreversíveis para Saul, por causa da desobediência. Nós estamos estudando, já estou aqui na 4ª parte, estudando sobre obediência a Deus. Deus não aceita obediência pela metade. Para Deus, quando eu obedeço pela metade, eu estou sendo desobediente. Então, eu não aceito obediência pela metade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando Deus fala conosco através da sua palavra, ou através, quando buscamos em oração, Deus vai responder através da sua palavra. Se é para fazer, se não é para fazer, se é para desfazer, se não é para desfazer, nós temos que crer, aguardar. Quando Jesus estava lá no jardim e os soldados chegaram para prender, um dos seus discípulos, Pedro, fez uma pergunta a Jesus: Senhor, e aí, o feriremos a espada? Para mim obedecer, eu tenho que ter uma direção. Se eu perguntei a Deus, eu tenho que guardar a resposta da direção, para mim obedecer. Só que Pedro não aguardou a resposta de Jesus. Ele foi lá e cortou a orelha do soldado. E Deus, sempre com a sua infinita misericórdia e graça, foi lá e consertou o erro de Pedro. Mas tem momentos e situações que não tem conserto. Deus deu uma ordem, é para me cumprir, eu vou lá cumprir a ordem que Deus deu. E Saul quase obedeceu. E isso não foi suficiente. Deus não aceita obediência pela metade. Obedecer é melhor do que sacrificar.
E hoje a gente vê pessoas que obedecem só naquilo que é conveniente. Então, nós não podemos obedecer a Deus naquilo que me é conveniente. Se eu entreguei a minha vida para Deus, se Deus é o que dirige a minha vida, Ele é o Senhor que comanda, se eu tenho que obedecer à direção, é como se fosse assim. Deus está no controle da minha vida. Eu pego, dou a direção para Ele. Senhor, senta aqui, o Senhor vai dirigir a minha vida. Só que Deus às vezes vai por uns caminhos que a gente acha que não, por aqui não é legal. Peraí, Senhor, deixa eu pegar a direção aqui, só no instantinho. Daqui a pouco eu te devolvo. Não, vou por ali é melhor. Não. Se eu entreguei a minha vida para o Senhor, se eu entreguei a minha vida para Deus, é Ele que tem que dar a direção, eu tenho que crer, eu tenho que confiar na direção de Deus, não importa as circunstâncias. Eu posso estar passando deserto, posso estar passando dificuldade, mas se Deus está comigo no meio da tempestade, se eu estiver no barco e Deus estiver comigo, eu estou tranquilo, porque Ele vai me dar o livramento. Então, hoje em dia, há pessoas que obedecem naquilo que é conveniente. E isso não é legal. Tem que obedecer completamente, porque obedecer pela metade, como nós já vimos aqui, para Deus é desobediência. Então, para que nós venhamos obedecer a Deus 100% e colher os frutos da obediência, eu vou deixar aqui uma pergunta para a sua reflexão. Você está obedecendo totalmente ou apenas parcialmente o que Deus tem mandado você fazer? Que possamos obedecer integralmente, fielmente a palavra de Deus, não importa a circunstância. Como nós vimos, hoje nós falamos, na quarta parte, falamos sobre a obediência parcial é desobediência. Falamos aqui de Saul. Na próxima parte, na quinta parte, nós iremos falar sobre a obediência em meio à pressão. Interessante. Porque às vezes, para obedecer, nós temos que obedecer em meio à pressão. E aí, no próximo vídeo, falaremos sobre isso, na quinta parte. Que Deus abençoe você e sua família e que essa palavra venha nos levantar, fortalecer e que venhamos ter temor em obedecer a Deus, não importa a circunstância. Que Deus abençoe e até a próxima.